Fala, segundo ano, tranquilo? Última aula dos tipos de sombra e hoje a gente vai falar sobre a sombra chapada. Terminaram de fazer piadinhas? Então vamos para a aula. Sexto ano é comum risadinhas para esse trabalho. Gente, o que é uma cor chapada? É uma cor que não tem degradês, ela não tem variação de tonalidades, de cores. É uma cor única, tá? E geralmente quando a gente fala em sombra chapada, a gente utiliza a cor preta, canetinha ou lápis de cor bem forte. Não pode ser cinza, tem que ser preto. O trabalho de vocês, a sombra chapada de vocês vai ser preta. Vou passar agora alguns exemplos, tá? E aí a gente vai conversando um pouco sobre como fazer essa sombra. Bora lá! A sombra chapada, ela vai utilizar então o preto nas áreas onde há o sombreamento. A sombra não é na cor do objeto ou da cor da superfície onde ela está projetada e ela não tem nenhum degradê. Então, toda a área com sombra vai ser em preto e o restante então vai ser colorido, né? Dá para fazer a sombra chapada em preto e branco? Dá sim. Como vocês podem ver, né, no primeiro desenho tem o Homem-Aranha, agora o Batman, ele é muito utilizado, é um tipo de sombra muito utilizado em quadrinhos, tá? E eu posso inclusive misturar aqui, por exemplo, na área aqui da perna, ó, tem algumas rachuras, tá? Para dar essa ideia assim de um meio tom de sombra. Mas, por exemplo, aqui no peito, na capa dele, já tem a sombra chapada, né, o preto chapado, uma tonalidade só, sem nenhum degradê. Aqui o que eu estava falando então de poder ser em preto e branco. Percebam, né, o cabelo tá todo em preto, porque o cabelo dele já é preto, mas as áreas sombreadas, ela não tem nenhum degradê, é em preto. Desenhos de rosto assim é um pouco mais difícil, né, achar as áreas onde tem um sombreamento. Esse tipo de trabalho é muito feito no stencil, no grafite, né, onde a gente vai recortar as áreas com sombra. E tem alguns, o Photoshop, por exemplo, eu posso fazer isso, né? Eu coloco em preto e branco a imagem e dou um contraste total e vou dando muito contraste até que eu não tenho mais nenhum tom de cinza, só preto e branco. E aí todas as partes um pouco sombreadas, elas vão ficar em preto total. Aqui o exemplo, né? Ó, as áreas iluminadas, onde está pegando a luz. E as partes de sombra, então, preto chapado. Ah, mas por exemplo aqui, ó, na cabeça do Mickey, a gente tem essa parte ela é preta, então para dar a ideia de luminosidade, o artista fez uma linhazinha branca para parecer que tem o brilho ali, a luz, e o resto continua na sombra. Entendido então, gente? Entenderam como que é a sombra chapada? Então agora a gente vai botar em prática. Então eu vou deixar tanto na plataforma quanto no final do vídeo o desenho que eu quero que vocês apliquem a sombra chapada, tanto a sombra própria quanto a projetada. E depois postem ali na plataforma que eu darei o retorno então se está correta ou não. Até o próximo trabalho.